Uma das coisas mais comuns de se encontrar nesse nosso mundinho de animes e mangás são personagens com designs e traços parecidos. Eles estão por toda parte e com uma grande incidência na forma como se desenha o rosto, tanto que com o tempo acabou surgindo um termo para descrever isso chamado a síndrome do mesmo rosto, uma tendência de sempre desenhar as faces dos personagens de maneira parecida. Porém, nem todo design de personagem parecido sofre exatamente dessa síndrome. Também existe a questão de se repetir um design a cada nova obra, e nós vamos falar dessas duas coisas nesse vídeo, dando alguns mangakas como exemplo. Mas antes de começar, não esquece de dar aquela moralzinha fazendo o famoso triplo C, curtindo, comentando e compartilhando o conteúdo, beleza? Dito isto, bora com o vídeo. Para começar, eu creio que um bom exemplo de mangá que sofre da síndrome do mesmo rosto seja Sidonia no Kishi ou Knights of Sidonia de Tsutomu Nihei. E já adiantando aqui, a arte e a história desse mangá são muito boas, viu? Recomendo bastante a leitura. Porém, vemos a síndrome atuando aqui em um nível que atrapalhou um pouquinho a minha leitura, pelo menos inicialmente. O rosto de um número considerável de personagens é muito parecido entre si, só muda o corte de cabelo e olhe lá. O que, além de ser meio chato ter personagens tão parecidos, acaba dificultando a identificação de cada um durante a obra. Somado a isso, na história a gente tem alguns personagens que são clones um dos outros, e é aí que você não vai saber mais quem é quem mesmo. E essa síndrome acaba sendo bem mais prejudicial nos mangás, pois a falta de cor é mais um fator para dificultar você reconhecer os personagens. Mesmo nos animes mais genéricos e com traços parecidos, você consegue diferenciar os personagens pela cor do cabelo e pela voz. Outro mangaka que pesou a mão nos rostos parecidos foi o Hirohiko Araki em Jojo Parte 8. Aqui o cara meteu um Ctrl+C Ctrl+V no rosto de geral. Porém, nesse mangá você não sente dificuldade para identificar quem é quem, pois os personagens usam vestimentas e cabelos muito únicos, então a individualidade deles fica mais atrelada nesses fatores. Mas eu tenho a impressão que muitos desses artistas têm a síndrome do mesmo rosto mais atrelada a personagens bonitos. Quando se trata de fazer personagem feio, a variedade com a qual esses artistas retratam essa feiura é absolutamente maior. É como se muitos deles tentassem reproduzir apenas um tipo de beleza específica na hora de fazer os personagens atraentes, o que acaba deixando todo mundo muito igual, enquanto nos entre aspas feios eles não se seguram e fazem uma variedade de rostos muito maior. Eu também creio que essa síndrome seja muito mais comum nos traços de anime e mangá mais populares, já que esse estilo simplifica muito dos elementos faciais, o que oferece menos possibilidades de se customizar o rosto. Porém, não é como se fosse algo impossível de ser feito. A arte de Hiro Marakawa em Fullmetal Alchemist, por exemplo, compartilha muitos dos elementos de traço populares dos animes e mangás, e mesmo assim, a variedade de rostos que temos na obra é imensa, retratando personagens de diferentes idades, etnias e com tipos de beleza diferentes. A riqueza de designs que temos nessa obra é muito grande. Eu considero essa síndrome algo ruim, pois ela capa muito o potencial que o design de um personagem pode alcançar. Cada tipo de mundo, cada aventura nova necessita de personagens com designs bem específicos, que contem sobre a história desse personagem e que ajudem a levar a narrativa em diante. E apesar do rosto ser apenas uma pequena parte do que compõe o design, ter todo mundo com o rosto muito parecido tira um pouco do brilho da coisa. Agora vamos falar de um mangaka que é representante do que eu não considero exatamente síndrome do mesmo rosto, que é o nosso querido Hiro Mashima, mais conhecido pelas obras Fairy Tail, Rave Master e Eden Zero. Se você analisar as suas obras com honestidade, vai perceber que o cara tem ali uma variedade de designs legal nos seus personagens, e boa parte deles não tem o mesmo rosto. Apesar de que a anatomia da maioria das suas personagens femininas é reduzida àquele tipo de corpão mais abundante, né? Não que eu esteja reclamando nem nada do tipo, mas se você preza por uma variedade maior, eu recomendo muito um mangá chamado Dungeon Mesh. Ele é um ótimo exemplo de obra que tem um design de personagem exemplar e aposta bastante em diversificar vários elementos do design, inclusive essa questão da anatomia. Mas a questão envolvendo o nosso querido Mashima é que ele é o clássico exemplo do mangaka que repete boa parte dos designs
designs a cada obra que ele cria. Já virou até piada, Fairy Tail já tinha ali alguns designs tirados de Heavy Master, mas em Eden Zero o cara não se segurou e meteu Ctrl C Ctrl V mesmo. Tem design que ele nem fez questão de mudar nada, só trocou a roupa. Poxa, se você parar pra analisar, o Fairy Tail tem todo um arco só sobre esse negócio de personagens duplos, que é o arco de Édulas, né, quando o grupinho de personagens vai para uma realidade alternativa, onde existem outras versões que são idênticas a eles em aparência. Mas a questão é que o Mashima não inventou essa moda, ele tá muito longe de ser o único mangaka que fica repetindo designs. Um caso clássico é o de Masami Kurumada, muitos só conhecem ele por Cavaleiros do Zodíaco, mas a verdade é que esse cara já fez um número bem grande de mangás, alguns sendo Silent Knight, Ring Nikakeru, Otokuzaka e Fuma no Kojiro. E o interessante desses mangás é que todos eles parecem ser protagonizados pelo Seiya, né? Quase como se ele fosse um ator atuando em vários filmes. E é aí que tá o ponto. Esse negócio de se repetir os mesmos personagens em cada obra é uma abordagem chamada Star System, idealizada pelo Osamu Tezuka. O Tezuka tratava os personagens da sua obra como se fossem atores em um filme. E do mesmo jeito que na vida real os atores atuam em diferentes filmes e séries, o Tezuka criava os personagens e colocava eles para, entre aspas, atuar em diferentes papéis em mangás. Ele levava essa brincadeira tão a sério que chegou a fazer listas de quanto cada um de seus, entre aspas, atores ganhava. E com o tempo, alguns mangakas acabaram se inspirando nesse tipo de abordagem, adaptando ela ao seu gosto. Até a própria Hiro Arakawa, que eu citei anteriormente, já fez algo parecido. Se olharmos o mangá A Lenda de Arslan, vemos que ela usou como base alguns designs de Fullmetal para fazer certos personagens desse novo mangá. Pô, então você quer dizer que esse negócio aí é um conceito, né? É um conceito, mas eu sempre digo que não é porque algo é feito de propósito que ele se torna automaticamente bom ou que é imune a críticas. E na minha opinião, lembrando, minha opinião, eu não sou lá um grande fã dessa abordagem. Não é algo que vai me fazer deixar de gostar da obra, e ela de fato não é tão ruim quanto a síndrome do mesmo rosto, que deixa os personagens da mesma obra todos parecidos uns com os outros. Mas eu acho que essa coisa de repetir design tira um pouco da individualidade desse personagem novo. Eu sempre fico com a impressão de que ele é um duplo, um doppelganger do personagem que eu conheci primeiro, sabe? Além disso, imagina só a imensa quantidade de designs de personagens marcantes que poderiam não existir se essa abordagem do Star System fosse uma norma que todo mundo seguisse. A arte dos mangás, ao meu ver, seria muito empobrecida, se agarrando ao que eu considero uma reciclagem de designs. Mas agora eu tô bem curioso para saber qual que é a percepção de vocês sobre esse assunto. Você acha que o Star System é uma coisa boa ou eu tô sendo muito fresco? E quanto à síndrome do mesmo rosto, ela é um problema grande ou só uma tempestade em copo d'água que o povo faz? Compartilha a sua visão aí nos comentários, pois eu tô bem curioso para saber o que vocês acham do assunto. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao Glazes e ao Undjufel por terem assinado novamente como membros do canal. Sejam muito bem-vindos de volta, meus bruxos, e também obrigado a todos os outros membros que apoiam o canal. O patrocínio que vocês dão nos vídeos ajuda demais na continuidade deles, beleza? E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.